Oi, meu povo lindo, cheio de energia, tudo bem, meus amores? Bom, os vídeos dessa semana foram vídeos escolhidos por vocês lá nos stories. Eu botei uma votação, coloquei 4 temas e vocês escolheram 2 temas. O primeiro tema escolhido foi coisas que não te contaram sobre o puerpério, e o segundo tema escolhido foi anticoncepcional e trombose. Então, os vídeos dessa semana vão ser sobre esses 2 assuntos. E aí, na próxima semana, eu vou fazer os vídeos sobre os outros 2 assuntos que eu também coloquei nas enquetes, tá bom? Mas hoje a gente vai falar sobre coisas que não te contaram sobre o puerpério. Primeiro de tudo, a gente tem que entender o que é puerpério, né? O puerpério, ele é uma fase pós-parto que geralmente dura ali entre 8 a 10 semanas, ou seja, os 2 primeiros meses depois de você parir, é chamado de puerpério. E o puerpério ele tem algumas características. Dentro desse período é quando o nosso corpo está se reorganizando em relação a hormônios, a gente está iniciando uma nova fase da vida, uma nova fase familiar, com reconhecimentos de pessoas diferentes, né? Tanto é o bebê, um pai da criança, a mãe da criança que é você, uma família nova, muitas opiniões. Então essa fase é uma fase de adaptação, tanto corporal, hormonal quanto emocional da mulher. Então existem algumas barreiras e algumas dificuldades que são passadas durante essa fase, sim. Não é simplesmente você ter um bebê, nascer um bebê e você tá normal, curtindo, linda e maravilhosa, o meu bebezinho que eu tanto quis, tá? Não deixa de ser isso também. Isso tá junto, é conectado também a essa fase dos desafios, também tem essa fase da realização. Mas o puerpério tem essa característica de mudança, né? E algumas coisas as pessoas não falam, não comentam, não citam, acabam pensando e lembrando e achando mais bonito falar só sobre essa parte das realizações, e esquecem da parte dos desafios, que é o que a gente vai falar hoje. E esses desafios fazem com que seja até mais difícil do que lindo esse período. Mas deixa de ser incrível? Não deixa de ser incrível. Mas também a gente não pode negar esses desafios e também tem que se preparar para essas dificuldades, tá? Então eu vou citar algumas coisas que eu acredito que sejam coisas que não se comentam muito sobre o puerpério pra gente comentar aqui nesse vídeo. Vamos lá? Primeira coisa, maternidade perfeita não existe. Primeiro que perfeito não existe nada, né? Perfeição é uma coisa que não existe. É uma coisa que inventaram, porque não existe nada nesse mundo que seja perfeito, só Deus. Então, a maternidade não podia ser diferente, né, gente? Ela não é perfeita. Principalmente nesse início. Escolher ser mãe e pai, escolher ter um filho, escolher criar uma família é uma escolha. E tudo que a gente vive na nossa vida, todas as escolhas que a gente faz, precisam passar por um caminho. E esse caminho se chama puerpério em relação à maternidade. Então, assim, a mãe passa por um caminho árduo, de mudança de vida, de dependência de um outro ser para com ela. O pai, no seu papel, também precisa cuidar muito dessa mãe. Então, a mãe também gera uma dependência do outro familiar, que às vezes é a mãe, às vezes é o marido. A falta de tempo, enfim. Então, a maternidade, ela é um caminho árduo. O puerpério é uma fase difícil de se passar, é uma escolha, mas toda escolha precisa passar por um caminho. E tem como ser lindo, maravilhoso e perfeito todo caminho? Não tem. E como eu disse, o puerpério não é diferente. Ele não é perfeito, ele também tem os seus desafios e as suas barreiras. Então, não dá pra ser perfeito. Então, a gente tem que entender o seguinte: maternidade não é perfeito. Maternidade é um caminho e é uma escolha. Então, essa escolha também tem seus desafios. Segunda coisa que não te contam sobre o puerpério: vai ter choro sem motivo. Não, porque criança quando chora tá com fome, ou tá com sono, ou fez xixi na fralda. Não, gente, não é isso. Vai ter choro sem motivo. O bebê chora, ele não entendeu que ele tá fora da barriga. E se ele chora, você chora também. Porque vocês dois estão se conhecendo e ele precisa de você. E você também agora nesse momento tá precisando dele. Às vezes não, às vezes você quer se deslocar. O bebê não entende que você tá deslocada dele. Ele quer ali você. Então o bebê vai chorar sem motivo e você também vai chorar sem motivo. Os hormônios, a nova rotina, a privação de sono, a dependência, como eu já falei, o desconhecido, a sensação de que você não vai dar conta, a vontade de desistir, isso tudo vai fazer você chorar. E aí, ok, não tem problema, isso acontece.
são coisas do puerpério que ninguém te fala. Você vai ter vontade de desistir, você vai ter medo de não dar conta, você vai querer entregar o bebê pra alguém em algum momento, porque é difícil, é uma rotina diferente, é o desconhecido. Então vai ter choro sem motivo sim, tanto do bebê quanto seu. Uma outra coisa que não te contam, terceira coisa, nesse início tem mais cansaço do que amor. A gente tá mais cansada do que apaixonada. Isso, tudo que eu tô falando aqui, gente, é uma generalização, é o que acontece na grande maioria dos casos, tá? Então, geralmente nessa fase do puerpério existe mais cansaço do que amor. Tem a recuperação do parto, aquela expectativa que a gente cria de, ai, graças a Deus eu não vou estar mais grávida, então o parto cansa, a expectativa de você não estar grávida também te frustra, é muito serviço, é muita coisa pra fazer, o bebê não para, é muita troca de fralda, o bebê faz xixi cocô toda hora, amamentar cansa por causa dos braços, da coluna, então amamentar também cansa, então existe muito cansaço envolvido nisso. E você tá preocupado com a culpa que você tem de não estar ali tão apaixonado, tão entregue, com medo, tudo isso também cansa, porque preocupação, cansaço mental também existe. Então, nesses primeiros momentos, você vai estar mais cansado do que amando seu filho, com certeza absoluta. E é normal e ninguém te fala isso. E aí, junto com isso, eu já venho para a próxima coisa que também não te falam, que a irritabilidade é constante. Você vai estar irritada muitas e muitas vezes, muitos e muitos dias. As pessoas precisam entender que elas têm que ter paciência com você e não te julgar porque você não está tendo paciência com elas. Porque todo mundo acha o seguinte, ai, a Laila pariu, agora tá sem paciência, ela tem que ter paciência, ela é mãe. Não é assim, ela tá passando, vamos colocar o meu exemplo, eu estava passando por um período de puerpério, é um período, é claro que depois se passa muito disso, a gente também tem que entrar numa terapia, ver o que pode estar acontecendo, pode estar numa depressão, enfim. Mas nesse período, nas primeiras 8 semanas pós-parto, isso é comum, a irritabilidade é normal, as pessoas têm que entender que elas têm que ter paciência com a gente, não a gente que tem que se segurar porque a gente agora é mãe. E existe muita a descredibilização da mulher que você virou, a sua descredibilização como mãe, todo mundo vai falar que você não entende nada, são muitas opiniões, então além disso também isso deixa a gente muito mais irritada. Também tem a questão da crise de identidade, a gente fica mais irritada porque a gente não sabe quem é essa pessoa que tá ali, mas por que eu não sou assim, eu não choro tanto, eu não sou tão irritada, aí isso gera mais irritabilidade ainda. As pessoas não conseguem reconhecer as suas vitórias como mãe, porque pra você às vezes passar uma noite inteira em claro dando mamar e conseguirem organizar uma rotina de sono é uma vitória. As pessoas falam, mas sua mãe tem que fazer mesmo, e aí a gente fica mais irritada ainda. Então a irritabilidade vai ser uma das suas melhores amigas nesse período de puerpério. Eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não tive muita irritabilidade, todas as outras coisas que eu falei até aqui eu tive, mas eu deixei muito claro tudo isso que eu tô falando pra vocês aqui antes de ter as meninas. Olha, eu não aceito isso, eu não aceito que me escrebilize, eu sei fazer, eu vou fazer do meu jeito, a minha filha vai gostar do jeito que eu fizer. Então, as pessoas já sabiam o que esperar de mim como puérpera. Eu não tive ninguém na minha casa assim, no meu primeiro parto, no segundo eu tive, porque depois com o segundo filho é mais complicado. Quando eu tive a Maria, eu ficava sozinha, eu amava, porque eu preferia tentar fazer tudo sozinha com o Franklin quando ele chegasse, do que ter esse monte de opinião, as pessoas me descredibilizando, não reconhecendo as coisas que eu fazia pela minha filha. Então eu prefiro fazer tudo sozinha, e aí a minha irritabilidade diminuiu. Mas eu também caía no choro, eu também queria, ao mesmo tempo que eu não queria ninguém, eu queria um monte de gente, e isso pode acontecer também. Agora, esse próximo que eu vou falar com vocês, é um que eu mais vivi e eu continuo vivendo, parece que eu tô no puerpério até hoje, e é por isso que eu faço terapia, que é o luto pela mulher que se foi. Porque todo mundo fala, né, que quando nasce um bebê, nasce uma mãe. Tá, e aquela mulher que morreu? Se nasce uma mãe, aquela mulher que não era mãe, ela morreu. E a gente gosta de ser essa pessoa que a gente era antes do parto. A gente se orgulha de ser essa pessoa que a gente era antes de ser mãe. E gosta e curte. Então, você matar essa mulher assim que uma criança nasce, precisa de um período de adaptação. E o puerpério é esse período. Então, você ainda está se adaptando a ser uma nova mulher. Você está vivendo o luto da mulher que você era antes de você ser essa nova mãe. Essa mulher que tem novas prioridades, novas preocupações, novas responsabilidades. Essa mulher é uma nova mulher. A gente está se adaptando a ela ainda. Então a gente ainda tá sofrendo pela mulher que se foi, que não tinha essas mesmas prioridades, que não tinha essas mesmas responsabilidades. A gente não sente tristeza pelo que morreu, então a gente também acaba sentindo tristeza pela mulher que a gente era que foi, que morreu.
Agora eu vou entrar na sexta coisa que não te contam sobre o puerpério. Nós vamos falar 13, eu acredito que são 13 que eu listei aqui. A quinta coisa também é uma coisa que eu sinto muito, que eu senti, que eu passo bastante, que é a questão do corpo, que é o que me faz não querer um terceiro filho. Acreditem se quiser. O luto pela mulher que morre e o corpo são coisas que eu me sinto muito egoísta e muito culpada por sentir isso, mas hoje eu consigo externalizar e falar sobre isso, e é por isso que eu faço terapia, porque eu me sinto culpada o tempo inteiro de ser uma mulher egoísta, mas na verdade já me disseram que não é, que é o meu jeito, o meu estilo de vida. Então esse novo corpo, após o nascimento do bebê, é um corpo que tá com o abdômen flácido, é um corpo que tá com o útero voltando, então dói, tem sangramento, às vezes tem um corte de uma cesárea, às vezes tem um corte de uma episiotomia, às vezes você não consegue fazer xixi e cocô, às vezes você olha no espelho e fala que corpo é esse, tem muito mais celulite, muito mais gordura do que antes, às vezes, tá gente, na grande maioria das vezes, mas em todos os corpos tem uma grande diferença do que você era, porque você tá virando. Não é nem um corpo que você tinha antes da gravidez, é nem um corpo que você tem na gravidez, é um corpo que tá se adaptando àquele retorno ao que você era antes. Então você também não reconhece o seu corpo nesse momento, nesse período. Bem, tem a questão assim, de você não conseguir fazer a sua higiene 100% nesse período, você não consegue tomar banho 2, 3 vezes ao dia como você sempre fez, você não consegue lavar o cabelo 2, 3 vezes por semana como você sempre fez, você não consegue fazer uma academia, chegar e lavar seu cabelo, porque não dá tempo. Tem a oleosidade da pele, você não consegue fazer um tratamento de pele porque você está amamentando, e muitas alterações hormonais também que podem causar alterações no físico. Então isso a gente vê, é o físico, e a gente acaba sentindo mais ainda quando a gente tem contato visual com as mudanças que a gente tem. Então também uma coisa que as pessoas não gostam de comentar eu tô triste porque o meu corpo não tá do jeito que eu imaginei. Normal, ok, eu também fiquei. Tem que falar, é normal se sentir assim. Você não tá sendo uma pessoa ingrata por isso. Você tá percebendo mudanças. E isso acontece. E ninguém te conta. O sétimo tópico que eu coloquei aqui são as dores. O puerpério dói. O puerpério dói. Quando vai chegando lá para uns 60 dias, 45 a 60 dias, você vai começando a perceber que vai melhorando, você vai se acostumando com as dores. Mas o puerpério dói. O útero voltando pro lugar. Quando você amamenta, o peito dói. O útero dói, os seus braços doem, porque você fica o tempo inteiro com uma criança no colo, você não dorme bem, você acorda e dorme mal, então você sente dor muscular, é cansaço, é culpa, então o puerpério dói. Ninguém te conta que fala assim, olha, agora você vai sentir dor. Mas também não é julgando, se prepara que você vai sentir dor. Não, não é isso, olha só. Não, tudo bem você sentir dor, acontece, vem cá me dar um pouquinho esse bebê. É assim, eu sei, dói mesmo, não é assim, nossa, tá reclamando demais. Ninguém fica falando pra você que, olha, nossa, Laila, você vai sentir um pouquinho de dor porque os braços doem, é difícil pra caramba e tal, se você precisar de ajuda você me fala. É assim que você reconhece e ajuda uma mulher no puerpério. O oitavo tópico é tempo. Isso a maioria das pessoas fala, mas fala de uma forma, como eu falei, assim, meio que julgando. Realmente não tem tempo no puerpério. O puerpério ele demanda muito tempo. O bebê te demanda muito tempo. Eu sempre gosto de dizer uma frase que o pediatra da Maria me falou na primeira consulta que eu tive com ele. Você cuida do bebê, o seu marido cuida de você e a sua rede de apoio cuida da sua casa, porque você não vai ter tempo. Você não vai ter tempo de fazer xixi, você não vai ter tempo de fazer cocô, você não vai ter tempo de dormir, você não vai ter tempo de tomar banho, você não vai ter tempo de conversar, você não vai ter tempo de fazer nada. O seu bebê tá demandando muito tempo porque ele acha que ele tá dentro da barriga e ele quer continuar ali com você grudado. Você também não vai querer não dar isso pro seu bebê. É o momento de você oferecer isso pro seu bebê. A gente tá ali pra isso. A gente tá ali pra dar tempo ao bebê, oferecer o nosso tempo. O puerpério, a gente fica em casa, é pra isso. Mas o que as pessoas não te falam? Olha, realmente você não tem tempo de nada, mas pode ficar tranquila que a sua ajuda vai estar ali, entendeu? Porque a gente precisa entender que realmente gasta tempo. Não é se aproveita quando o bebê dormir, você dorme. Não, gente, não é assim. Não, quando o bebê der uma dormidinha, você faz uma comidinha rápida. Eu fazia. Eu dava conta, tranquilo. Não é isso, gente. Não dá tempo. Você faz xixi, cocô com o neném na beira do seu pé. Você tem que tomar um banho e você acha que você tá ouvindo o choro do bebê lá no chuveiro. Então, não dá tempo de fazer nada. Você precisa pedir ajuda. Você precisa de alguém que cuide de você, porque você ainda precisa dormir. E você precisa estar bem, porque você precisa encher seu peito de leite. Então, o puerpério demanda tempo, tá? Você precisa pedir ajuda e dizer que você precisa de alguém para cuidar de você, porque você tá ali para cuidar do seu bebê. O puerpério é para cuidar do bebê. Não é para cuidar da casa, não é para cuidar de roupa, não é para cuidar de nada. É para cuidar do bebê.
Próximo tópico, muito interessante. Amor de mãe não é à primeira vista. Eu não amei minhas 2 crianças à primeira vista. Eu comecei a amar, sabe que dia? Quando eu cheguei em casa e me vi sozinha com elas e percebi, gente, esse ser precisa só de mim mesmo, né? No hospital eu entendia, eu cuidava, era responsabilidade, não era amor. Eu fui amar a partir da convivência. A partir do momento que eu convivi, que eu percebi o crescimento, que eu percebi os sorrisinhos, que eu percebi que as meninas precisavam de mim, que elas se acalmavam comigo. Aí o amor foi crescendo, mas não foi à primeira vista. E assim, isso depende muito também de como você assimila o amor na sua vida. Você geralmente se apaixona por alguém à primeira vista? Se você é essa pessoa, você é aquela mãe que provavelmente vai se apaixonar à primeira vista pelo seu bebê. Você é aquela pessoa muito intensa que já sabe o que você quer muito da vida, enfim. Ou você é aquela pessoa que se apaixona nos detalhes. Você é a pessoa que se apaixona na convivência, no modo de ser tratada. Se você é uma pessoa que assimila o amor desse jeito na sua vida real, provavelmente é assim que você vai assimilar o amor. Então, se você tá grávida, faz esse trabalho de pensamento. Como que eu me apaixonei pelo meu cônjuge ou pelas pessoas que eu me apaixonei na vida? Foi devagar? Então, assim, provavelmente isso também vai acontecer na sua vida real, com seu filho ou sua filha. Provavelmente é assim que você vai se apaixonar por ele. E foi assim que aconteceu comigo. Não demorei. Foi lá pra depois, tipo assim, 3, 4 dias depois que eu as conheci. Mas foi na convivência, no olhar, na dependência. Foi assim que eu me apaixonei por elas. E é assim que eu me apaixono pelas pessoas na vida real. Outro tópico que as pessoas falam um pouco, hoje em dia até tá se falando mais e graças a Deus, amamentar não é fácil. A amamentação é técnica, a amamentação não é instinto. Existe pega errada, frênulo lingual preso, que é esse negocinho aqui da língua, que às vezes o bebê não consegue mamar direito se ele tem essa linguinha mais presinha. Às vezes dor no pescoço, que a osteopatia tá fazendo um trabalho maravilhoso hoje em dia em relação a isso. Então existem muitas coisas que podem atrapalhar a sua amamentação. Às vezes você tem mais leite no peito do que o outro, às vezes demora para pro leite descer, né? Às vezes se você tem uma cirurgia prévia de mamoplastia, se você tem silicone, no meu caso não atrapalhou em nada, mas se você tem silicone às vezes pode atrapalhar. Se você fez uma cesárea e não consegue ficar muito tempo sentada, então amamentar não é fácil. Amamentar é técnica, não é instinto. Não caia na balela do amamentar é instinto, porque não é. 11ª coisa que não te contam sobre o puerpério. Nem sempre a gente vai saber o que o bebê quer. Todo mundo tem essa mania de falar assim, não, o bebê é seu, você vai saber o que ele quer. Nem sempre a gente sabe. A maioria das vezes a gente sabe, mas nem sempre a gente sabe. E a gente se estressa e a gente chora com isso. O bebê pode estar com uma cólica, o bebê simplesmente pode estar chorando por nada. Mas nem sempre a gente sabe o que ele quer. E ok, a gente tem que entender que isso é normal. Mãe, olha só, nem sempre você vai saber o que o seu bebê quer, tá? Você vai saber o que é melhor pro seu bebê naquele momento. Você vai ser a pessoa que vai fazer a melhor coisa por ele naquele momento. A não ser que você não esteja emocionalmente estável. Mas se você estiver emocionalmente estável, você vai saber o que é melhor pro seu bebê. Mas nem sempre você vai saber o que ele está sentindo. Nem sempre você vai saber o que ele quer, não. E é normal isso acontecer. Aí você vai dar aquela garibada ali, vê tudo que ele quer, troca fralda, dá comida, bota no peito. Se não der certo, dá carinho e dá tudo certo. Nem sempre a gente vai saber. E isso é normal, isso acontece. Próximo tópico que eu coloquei aqui, tópico 12, acho que é um dos últimos. Não, é o 12. Você precisa desabafar. Não adianta você ficar escondendo e guardando e falando que você tá sendo maravilhosa, que tá sendo tudo lindo, sendo que você não está. Desabafe com pessoas que possam não te julgar e que não atrapalhem a sua estabilidade mental. Seus médicos, um psicólogo, o seu marido, se ele também estiver dentro do barco com você, porque tem marido que abandona a mulher no barco e deixa o pau quebrar, mas pode ser o seu marido. Grupos de apoio de mãe são interessantíssimos, acho bem legal. E é importante você saber que a sua obrigação não é estar feliz porque você acabou de ganhar um bebê. Você está numa fase de adaptação. Muito pelo contrário, as pessoas deviam se preocupar muito mais com as mulheres no puerpério, porque é uma fase muito complicada, principalmente pela parte hormonal. Então, desabafar é uma coisa primordial. É importantíssimo você desabafar com quem vai poder te ajudar, tá? E 13ª e última coisa que não te contam sobre o puerpério é preparação. Você precisa se preparar. E não é para gravidez e não é para maternidade, é para o puerpério. Você precisa se preparar para estar no puerpério, você precisa conversar com uma amiga que já passou por isso. Você precisa estar atento, você precisa ler relatos de pessoas no puerpério, relatos de mães no pós-parto, vídeos. Hoje em dia a gente tem tanto trabalho na internet, inclusive isso aqui que eu tô fazendo para vocês. Então estudem sobre, escutem sobre, falem sobre, conversem, peçam a opinião das amigas que passaram pelo puerpério, sabe?
E o mais importante de tudo é saber que cada mulher é única. Você pode passar e ficar muito tranquila. No segundo puerpério você já vai ser uma outra mulher e essa outra mulher pode lidar de uma maneira diferente. Mas a preparação para o puerpério é muito importante. Tem que saber que o puerpério existe, que as pessoas não falam sobre o puerpério, as pessoas não falam que essa fase é obscura, as pessoas não falam que é desafiadora e que ela vai passar. E eu já vou deixar pra vocês uma indicação maravilhosa que me ajudou muito, que eu até conversei com uma amiga minha que ganhou a bebezinha dela e ela falou assim: amiga, é justamente isso que você falou mesmo. São 60 dias. Eu vou deixar o livro da Rafaela Carvalho aqui pra vocês. 60 dias de neblina. Parece que a partir dos 60 dias vai abrindo essa neblina, vai abrindo o caminho. Você fala, poxa, eu tenho vida, eu voltei, eu consigo viver. Até me emociono. E assim, leiam sobre isso. E entendo que o puerpério é uma fase importantíssima da mulher. E que se você estiver preparada pra isso, vai ficar uma fase um pouquinho mais tranquila. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado e aproveitado muito esse vídeo. Um beijo.